Oi, meu nome é Fernanda, eu sou historiadora, pedagoga e mãe. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre responsabilidade afetiva. Vamos lá? Bom, responsabilidade afetiva se trata de assumir a sua responsabilidade nas relações afetivas, né? Normalmente, a gente associa isso às relações amorosas. Então, a gente fala que a pessoa tem que ter responsabilidade afetiva quando ela está se relacionando com alguém de maneira amorosa, num casamento ou num namoro. Mas a gente esquece que a nossa afetividade também se trata das relações de trabalho, amigos e familiares. Então, as nossas relações afetivas são tudo que envolve o mínimo de afeto possível. Então, nós devemos empregar responsabilidade nessas relações de afeto também. Atualmente, a gente costuma tratar muito da toxicidade nas relações, né? Principalmente nas relações amorosas. Mas você já parou para pensar na toxicidade das suas relações afetivas, sem ser um relacionamento amoroso, mas na toxicidade da relação com os seus amigos ou na toxicidade no seu trabalho e na toxicidade no seu emprego? Consegue se responsabilizar pelas suas ações? Quando a gente está trabalhando e a gente está extremamente estressado e a gente acaba explodindo com alguém, ou se você teve um dia extremamente estressante, chegou em casa e explodiu com seu marido, com seu namorado, com seu pai, com sua mãe, você consegue ver depois, na hora que a poeira abaixa, você consegue chegar para essa pessoa depois e se desculpar? Você consegue ver o seu erro, que você estava num momento complicado, e daí depois você chega para esse adulto, né, que trabalha, que mora com você, ou que é um amigo, sei lá, e você consegue reconhecer o seu erro e se responsabilizar pelo dano que você causou, pela palavra que você falou sem pensar, ou você apenas deixa passar, né? O ponto é o seguinte: ninguém tem como saber o turbilhão de coisas que passa pela nossa cabeça. Então as pessoas não têm como entender os nossos sentimentos. E eu tô falando aqui de pessoas adultas, né? Então nós que estamos aí na casa dos 20, 30 anos, não temos como compreender o outro, a menos que eles falem o que eles estão sentindo, né? E no caso das crianças, principalmente, a criança ela está com o cérebro amadurecendo, né? Então eles têm dificuldade de entender os próprios sentimentos. Eles jamais vão entender que você só estava passando por um dia difícil e gritou, vamos dizer assim, sem querer querendo, né? Então, a responsabilidade afetiva, ela tem que estar presente na nossa criação também, entendeu? Eu preciso, pelo meu ponto de vista, eu preciso mostrar para minha criança quando eu erro, para que ela aprenda a mostrar no futuro, com os amigos dela, nas futuras relações dela, que ela entenda quando ela errou e que ela tenha a capacidade de se expressar, de se desculpar, entendeu? E tudo isso vai partir de mim, que eu sou o espelho dela, né? Eu sou a figura na qual ela vai, todo esse amadurecimento que está vindo, daí da minha figura que ela vai passar a espelhar e que ela vai passar a reproduzir as coisas que eu apresentar para ela. Então, se eu apresento uma relação tóxica, se eu apresento só imposições, ela vai reproduzir isso nas relações dela, na escola, nos amigos, com o pai, com os avós, né? E por aí adiante. Se eu apresento, esperar o caminhão de oferta passar. Se eu me desculpo para minha criança, eu ensino ela
a se desculpar com o próximo também, né? Então, por exemplo, eu tive um desentendimento com a minha filha um tempo atrás e surtei, gritei, né? E daí ela ficou muito assustada pela minha reação, né? Passando o tempo, e daí na hora eu me desculpei com ela, expliquei a situação, o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, né? Passando uns dias eu acabei comentando no meu trabalho que eu pedi desculpa para minha filha. E eu lembro que isso, para as pessoas que trabalham comigo, foi um absurdo. Viraram para mim e falaram: imagine, você nunca deve se desculpar com o seu filho. Nunca peça desculpa para o seu filho. Até acho que isso daria um outro vídeo. Mas na hora vamos dizer assim, eu cortei o assunto, me senti culpada por ter me desculpado com a minha filha, vai vendo, né? Mas depois eu fui pensar sobre a situação e se eu quero criar um ser humano que tenha a capacidade de se responsabilizar pelos atos dela, pelas coisas que ela faz, se eu quero criar uma criança que entenda que o bullying é errado, eu tenho que dar o primeiro exemplo. Então eu tenho que me desculpar quando eu cometer um erro, entendeu? Eu não chamei a atenção dela naquele momento porque ela estava fazendo algo errado. E mesmo que fosse esse o sentido, eu tinha que chegar para ela e explicar que aquilo era errado. Se eu não apresentar as coisas para uma criança, ela não vai entender, sabe? Nós passamos do ponto da criança ser a tábula rasa, né? Nós sabemos hoje que as crianças, eles têm o entendimento deles ali, eles vão absorvendo o meio, né? As coisas que vão acontecendo perante a eles. Só que ela não tem como entender os meus momentos, sabe? Um adulto não tem como entender o meu momento. Se você está indo trabalhar e o pneu do seu carro fura, a primeira coisa que você faz é ligar para o seu chefe e falar: olha, eu vou atrasar porque o meu pneu furou, né? Então, você está ali se responsabilizando por um ato futuro seu, que vai ser o seu atraso. Então, poxa, se o seu chefe, você tem uma responsabilidade, você não vai se responsabilizar com o seu filho, com a criança que você está criando, com um aluno, se você explodir de uma maneira inadequada, num momento inadequado, porque nós, quanto professores, nós temos também a nossa vida pessoal, os nossos problemas fora da escola e que às vezes acarreta em algum desentendimento dentro da escola, né? E quanto pessoas, quanto seres humanos, nós temos vários acontecimentos, várias coisas que vão somatizando no nosso dia a dia, né? E a criança também, né? Só que a criança, ela ainda não entende isso e cabe a nós apresentarmos as situações para elas e explicarmos os sentimentos e deixarmos que elas sintam. E cabe a nós também entendermos, dentro de uma sala de aula, que existe 30 crianças, então existem ali 30 tipos de sentimentos, né, rodando na cabecinha deles. Aqui em casa eu converso muito com a minha filha e eu tento explicar sempre as situações pelas quais nós vamos passar, se a gente vai sair, se a gente vai ao médico, apresentar todas as possibilidades que ela vai vivenciar, né? E eu procuro estar sempre falando para ela que ela tem que me dizer quando ela estiver desconfortável. Então, se eu faço uma brincadeira da qual ela não gosta, ela tem que me dizer que ela não gostou, né? E daí, geralmente, quando isso acontece, eu me desculpo e falo para ela que eu não sabia que aquilo ia chatear ela, né? E é assim que a gente vai trabalhar a responsabilidade da criança dentro do que o outro sente. É aí que, com o meu exemplo, que a criança vai começar a entender que ela é responsável, né? Se ela falar algo que um colega não gostar, ela pode se desculpar. E que ela tem a liberdade
né, esse caminho da liberdade para ela falar para o colega que ela está desconfortável com uma brincadeira dele também, sabe? Então, a gente não pode deixar a responsabilidade vir só quando for um adolescente ou quando for um adulto, porque aí entra outras fases da vida, outras situações que eles passam e as coisas vão se complicando mais. Eu vejo hoje uma geração que ela está somatizando muitas doenças psicológicas, sabe? Os adolescentes, eles estão se responsabilizando como adultos já, tá rolando uma adultização do adolescente que ele não está sabendo lidar, e isso está sendo prejudicial para eles, sabe? Então, ao meu ver, como professora, como historiadora, como uma pessoa que gosta muito de estudar o comportamento humano, né, e como mãe também, a gente precisa se voltar a esse cuidado com as nossas crianças, para que no futuro eles consigam chegar até a gente e falar: olha mãe, olha pai, olha professor, tá acontecendo isso comigo. Eles precisam ter essa liberdade, entendeu? Eles precisam ser responsáveis, conhecer a responsabilidade do sentimento deles e do sentimento do outro, para que eles possam se comunicar no futuro e não simplesmente surtar e explodir e adoecer, sabe? Como está acontecendo. Ensinando a criança a conversar, a se expressar, a ela ter essa liberdade na comunicação, né? E me responsabilizando, mostrando para a criança que eu me responsabilizo pelos meus atos, né? Me desculpando, me explicando, me fazendo entender em várias instâncias, em vários sentidos, né, de várias maneiras, eu estou abrindo um caminho para que a criança se faça entender com o próximo também, para que ela aprenda a se responsabilizar, né, e a tratar o outro, as suas relações de afeto, da melhor maneira possível. A gente sabe que criar uma criança não é fácil. Educar uma criança não é fácil, né? Independente do educar na esfera maternal ou na esfera profissional, quanto professor, né? Existem um leque, né? Várias situações, e a gente sabe que não é fácil. E respeitoso a gente for, quanto mais educado, quanto mais responsável, né, pelos atos, pelas situações, né, nós formos, quanto melhor o nosso exemplo, né, melhor vai ser o resultado lá na frente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido o que eu quero dizer quando eu falo sobre responsabilidade afetiva, sabe, como responsabilidade dos nossos afetos, dos nossos laços, tá? E se inscreve no canal, acompanha o nosso Instagram e deixa aí os seus comentários, críticas e sugestões para o próximo vídeo. Até mais!